tomamos aquela água, no vestiário chupa uma laranjinha, né? Assim. Aliás, vestiário, né, Iago, é uma coisa muito importante. O pessoal lá de cima na arquibancada e no botequim, eles não sonham o que é que se passa no vestiário, né? Você já tem essa... Verdade, na verdade, aprendi tem 3 anos, né? Que eu sou como vice-presidente lá do Luiz Roberto, de João Fonseca, de Hernando, eu aprendi exatamente que é diferente. Você ser torcedor da arquibancada e você tá convivendo dia a dia com os atletas é bem diferente, é complicado, mas nesses 3 anos deu para aprender muito com essas pessoas experientes, essas pessoas que contribuíram muito no nosso futebol. O presidente Luiz Roberto, o vice-presidente João Fonseca e o próprio Hernando. Você vem do River também, eu tive a oportunidade de passar uma rápida temporada com vocês lá naquela Copa Governador, né? Isso. Naquele momento tive que ir para o River bem novo, meu pai tinha acabado de falecer, mas não poderia deixar o futebol da cidade de Carrão se acabar naquele momento. A gente estava vindo de uma época muito boa, bicampeão do estado, fazendo uma representação muito boa na Copa do Brasil. E não podia deixar naquele momento só. Apenas ali foi, na verdade, um aprendizado para mim, porque eu não estava entrando no futebol ali, aprendi muito com o Hernando ali no River Plate. E foi dali que eu fui chamado por o presidente Roberto para fazer parte desse mandato de 2014 a 2016. Um mandato bastante vitorioso, onde conquistamos 2 títulos estaduais, conquistamos um acesso da Série D para a Série C. Então, o aprendizado foi muito bom. Ô, Iago, a meta de vocês lá no Dragão é tomar o título do Sergipe. 2017 é o ano que o Dragão tem que se reestruturar dentro de campo, vamos assim dizer, a nível de título. Porque ele ficou fora da Copa do Nordeste, ficou fora da Copa do Brasil, não é isso? Porque perdeu para o Sergipe e para o Itabaiana nesses lugares, né? A gente sabe que a condição financeira devido à Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o Sergipe e Itabaiana tem um pouco melhor do que o Confiança, mas a responsabilidade do Confiança continua a mesma. Confiança, tanto o Sergipe, tanto o Itabaiana, entra no Campeonato Sergipano para ser campeão. Não pode pensar em outra forma nenhuma. Silvio, o Sergipe é papel carbono do Confiança, Betinho, não sei quem, tá levando todo mundo do Confiança para lá, o modelo que deu certo? Como é isso? Sem dúvida, o critério que levou Betinho para o Sergipe é o resultado exitoso dele, né, no trabalho realizado especialmente na Associação Esportiva Confiança, né? Mostrou ali ser um profissional competente, né? Naturalmente que quando no nosso planejamento nós entendemos que para as competições que nós teríamos esse ano, nós precisaríamos apostar num profissional que conhecesse de perto, que tivesse experiência de ter vivido essas competições, que nós julgamos fundamentais para a gente, por exemplo, a Copa do Nordeste. Nós encontraremos uma competição bastante competitiva, num grupo muito complicado, muito difícil, mas nosso objetivo é passar de fase, né? Então nós precisaríamos de um ambiente, de um elenco e de profissionais na comissão técnica que conhecesse essa competição, pudesse montar um time que tivesse condições de enfrentar os desafios que nós temos, que conhecesse o adversário, os atletas dos times adversários e os campos que nós vamos jogar, né? Porque é muito difícil, Ribeiro, você que é um homem do futebol, quando a gente fala, não se trata de preconceito e nem de uma barreira para aqueles profissionais de fora, mas esse ano, por exemplo, na Série D, nós trouxemos um profissional, o Luciano Dias, que é um excelente profissional, um histórico extraordinário, um trabalho muito bem feito dentro de campo, porém, a gente via a surpresa ou a forma como ele encarava, por exemplo, nós fomos jogar em Murici, né, num campo com uma pressão absurda, né, até governador, parceiro, tudo, é uma cultura que ele não estava acostumado a ver. Ele não está acostumado lá. Então isso faz diferença. Nós fomos jogar em Campina Grande contra o Campinense, o juiz marcou um pênalti, o bandeirinha correu para a linha de fundo, onde fica na marcação do pênalti, e depois foi pressionado pela comissão técnica e diretoria do Campinense e voltou atrás da marcação do pênalti. Isso só acontece na Série D. Deixa eu abrir um parênteses aí, porque é legal no momento. Você está acompanhando, a nossa FIFA é uma beleza. Repare bem o que é que vai acontecer. Tem agora o árbitro virtual. O que é que você acha? Agora nesse negócio do campeonato. O que é que vocês dois acham? O que é que você acha? Olha, sinceramente, eu acho que alguma regra, alguma coisa tem que se modernizar. Agora, essa história do árbitro pode tirar um pouquinho do glamour do futebol, né?
É porque o erro, tudo bem, aí o erro numa partida de futebol é só do juiz? Não. Né? O goleiro não erra, o atacante não erra, enfim, todos os atletas não erram, o treinador não erra, a torcida não erra, às vezes quando agride, quando joga alguma coisa dentro do campo. Então, quer dizer, o juiz é passivo do erro também. Né? Iago? Também concordo com o amigo Silvio Santos. Claro que o futebol tem que se modernizar, a gente tem que acompanhar a modernização, mas isso aí tiraria exatamente o brilho do jogo. E a responsabilidade também, porque é o seguinte, se o árbitro vai para lá dentro, sabendo que tem um guardião, ele vai meio relaxado, não vai não? Sem dúvida. Sem dúvida, vai sem pressão. Vai sem pressão, quer dizer, eu acho que tem coisa no futebol, o vôlei fica legal, beleza, porque o vôlei é daquele jeito, né? Não tem, o vôlei é 6 aqui, tem uma rede no meio, os caras não tem choque. O tênis, que é muito preciso, né? Tudo bem que use essas ferramentas, mas o futebol, isso vai... Não, e o dia que o árbitro virtual errar? Não, e com o avanço da tecnologia... Pode acontecer. Qual é o perigo disso tudo? É que a tecnologia tem avançado tanto que daqui a pouco é num lance difícil, mas daqui a pouco eu posso ter um árbitro virtual no lance difícil, por que não ter também no lance fácil? Então eu suprimo logo o árbitro. Suprimo o árbitro. Daqui a pouco o jogador que perde gol também suprimo. Aí vou fazer videogame. Videogame. Aí, aliás, o futebol hoje está muito parecido com videogame. Pelo amor de Deus, tem coisa que é genuíno, gente. Não pode ser mexido. Por mais que a gente queira ser moderno, por mais que a gente queira acompanhar as ferramentas, o estudo científico, mas tem coisa que é genuíno. Não tem como mudar. Deixa o futebol assim como está. Moderniza ali. Por exemplo, continua o mesmo problema nas arquibancadas. Ninguém pensa em árbitro virtual e não pensa em resolver o problema das arquibancadas. Tão fácil de resolver. E eu ainda acho que tem algumas questões na regra do futebol que são prioridade em relação a essa questão da tecnologia na arbitragem. Por exemplo, o futebol ganhou uma intensidade tão grande que virou o futebol que antes tinha mais de arte, virou mais uma bolsa de valores. Não, um esporte, virou um esporte hoje é dinheiro, a casa da moeda. Mas para além disso, tão competitivo que hoje virou esporte de alto rendimento, né? Ou seja, existe muito do vigor físico, etc. Sim. Então você tem um time hoje que tem que ter a mesma intensidade, que é um termo utilizado pelos profissionais, do primeiro até o último minuto. Sim. 3 substituições só? É pouco. É pouco. Você leva 10 jogadores no banco para lá, só pode mexer 3. Então, quer dizer, é uma alteração que eu acho que o futebol já devia pensar em fazer. Concordo plenamente. É isso aí. Eu acho que esses caras de gabinete, eles têm que aprender o seguinte, eles têm que chamar um contexto para discussão. Mas não é uma discussão de um dia nem meia hora, não. Uma discussão permanente. Porque ninguém é dono de verdade nem dono de mentira. Mas, olha, a gente tem que interagir, a gente tem que discutir, conversar. Ninguém tem que ser o pai da história. Eu fiz. Não tem negócio disso, não. Tem que ser grupo, tem que ser comunidade. Discutir as coisas. Aqui no futebol sergipano falta isso. Porque outro dia eu li no jornal que o Miltinho foi para uma reunião na Comebol, sei lá onde, no Uruguai. O que isso traz para o futebol sergipano, Miltinho? Venha cuidar do futebol sergipano, larga essa porcaria de comer. Isso pode ser bom para você, mas para o futebol sergipano, não. Tem que brigar pelo futebol sergipano, tem que mudar essa cara de ajuda, tem que trazer os empresários e a responsabilidade é da federação. A federação tem que pegar os políticos debaixo do braço, levar nos empresários, ir nos empresários, trazer, movimentar. Não é ficar com negócio de cursinho, não sei aonde. Isso não resolve o problema do futebol sergipano. E outra, abrir para discussão. Né? Tem que discutir. Arbitral, por exemplo, vocês não discutem. Vocês chegam lá naquele dia ou escutam eu já vi vários. Escutam lá as propostas e não tem tempo hábil nem para pensar. E se decide uma menos ruim. Não é assim? Esse ano na verdade, foi meu primeiro arbitral. E não tinha, na verdade, muito o que se discutir, porque a gente tem que respeitar o Estatuto do Torcedor, respeitando o que aconteceu no regulamento do ano 2016. Então... mas é isso que eu digo. Por exemplo, para o ano pode mudar, né? Isso. Para o ano pode mudar. E por que não abre a discussão? Vai deixar para lá? É isso que eu digo, sabe? Não há uma prévia aqui.
Não há um Deveria ter planejamento. Deveria ter até um fórum permanente de representação fórum dos clubes, permanente. ali, discutindo, dialogando, sem ser uma instância que bate o martelo, mas conversando. Ouvindo os empresários, o que é que eles precisam para estar dentro do contexto. Porque aqui ainda está aquela ideia de que você bate lá no empresário amigo e ele vai dar uma ajuda. Filantropia. E é preciso acabar com isso. É preciso ter realmente o marketing paralelo ao lado. E isso só pode quando trouxer os empresários para dentro para saber, para discutir, para ter voz, né? Para poder dar ideia. Aqui não, meia dúzia se reúne ali, ou 2 ou 3, e resolve as coisas. É como o Iago fala, e aí em cima da bucha não tem mais para onde correr. Parece que, enfim, eu acho que essas coisas têm que mudar. Tanto de FIFA como CBF e das federações. O Brasil é um país continental, enorme. E esse campeonato brasileiro também tem que repensar. Porque o que é que você vai... Você tem um campeonato, Silvio, com 20 clubes. E o que é que os outros vão fazer? A grande maioria dos profissionais do futebol ficam parados a partir de maio, quando começam as competições nacionais. Porque... E o que é que eles fizeram com isso? Eles introduziram um planejamento que você só investe para 4, 6 meses. E o clube morre, como o Sergipe. Como os contratos. O Sergipe ficou de férias em agosto, em julho, sei lá onde. E veja, como os contratos mínimos que você pode fazer com o profissional, o tempo mínimo é de 3 meses, imagine você fazer numa competição de 5 meses, né? Porque você começa a pré-temporada ainda em dezembro. Você contratar um jogador em dezembro num campeonato que vai até maio. E você corre o risco, pelo menos no Campeonato Sergipano, de 4 equipes, dos 10 que participam, não chegam. 2 meses está fora. Como é que você paga outra folha? Pois é. Né? Então, quer dizer, tem que ser uma coisa assim, um calendário que combine com essa realidade. No campeonato, a partir de maio de cada ano, você tem 20 clubes da Série A, 20 da Série B, 20 da Série C, 60. Tem mais, se não me engano, 60 agora da Série D, 120 clubes que vão atuar. O resto, onde é que vai? E quantos clubes tem no Brasil? Depende da ação das federações, por exemplo, a Bahia. A Bahia, vou falar da Bahia que está aqui vizinho, né? Somos praticamente parceiros. A Bahia pega esses clubes que não estão nos campeonatos e faz a Copa Governo, mas faz a Copa Governo dando realmente um cunho de competição e de progresso. O Vitória da Conquista mesmo é pentacampeão. E aí tem participação na Copa do Brasil, quer dizer... Exato. É um exemplo interessante. Então tem que repensar, eu acho, que o futebol sergipano, porque é o seguinte, eu estou aqui desde 78 e minha vida, como você falou, foi sempre dentro do esporte. Às vezes eu fico em casa, às vezes a gente no rádio faz uma crítica a vocês, mas às vezes eu fico assim pensando, pô, os caras sacrificando, essa é a temática, e isso espanta. Porque isso vai para a opinião pública e o cara que está lá ouvindo, porque tem muita gente que é empresário, que é desportista, eu já trouxe vários aqui para mostrar à sociedade que às vezes o cara não é só aquele médico famoso e nem aquele só empresário famoso, ele é um torcedor do Sergipe, do Confiança, do Itabaiana, que está lá com o radinho. E esse cara tem medo de vir. Porque toda hora diz assim, pô, tá sangrando o bolso do cara, o futebol é pro cara bancar, o presidente tem que ser rico, não sei. Não é isso. Tem que parar, aliás, é isso, mas tem que parar. Sim, claro, tem que acabar com isso. Tem que acabar com essa história. Acho que esse... E um dos quadros que vocês têm que fazer, inclusive nós temos um amigo aqui que eu vou levar para conversar com vocês. A ideia dele, ele fez até no Guarani de Campinas, a ideia dele é muito boa. É parceiro aqui do nosso superintendente, o Carlos. Eu vou marcar uma reunião com vocês para ele expor as ideias dos cartões. Muito boa a ideia dele e ele fez lá em Campinas, tanto com a Macaco como o Guarani. E deu um suporte muito bom. É esse tipo de coisa que tem que começar a ser feita aqui, né, Iago? Parar com o sacrifício das famílias. Luiz Roberto, por exemplo, agora, as notícias, você andou lá com ele, pode confirmar. Está lá no sufoco. Isso. Aí vende carro, vende fazenda, vende apartamento para cobrir. Luiz Roberto, felizmente, realmente teve que botar
no próprio bolso, no Confiança. Essa história tem que mudar, porque hoje o futebol, a gente tem que explorar a marca que Confiança é. Isso. A gente tem que mostrar para o empresário que tem um retorno. Não é apenas como você mesmo disse, tem empresário que acha que é apenas uma ajuda. Isso. Que está fazendo um favor para o clube. Não é um favor. Você está contribuindo e está tendo seu retorno pela imagem que o Confiança proporciona. O Confiança, o Sergipe, Itabaiana ou qualquer clube do futebol sergipano. Beleza, é isso mesmo. Vamos ao segundo intervalo, tomar uma aguazinha, daqui a pouco a gente volta.